Olá, turma do nono ano, eu sou a professora Jéssica Burle e vamos continuar com a nossa aula de Química sobre o capítulo 2, conceitos relativos aos átomos. Nesta aula 8, nós vamos aprender substâncias simples e compostas. E vamos continuar na meditação do versículo: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. 1 Reis 4:29. Então, nós já sabemos que todas as substâncias químicas são formadas por átomos de elementos químicos, e a união desses átomos formam as moléculas. Aqui nós temos a água, que é composta pelo H2O, 2 hidrogênio e 1 oxigênio, que forma a molécula da água. Substâncias simples são aquelas que apresentam átomos do mesmo tipo de elemento químico na sua composição. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. O gás cloro, Cl2, gás hélio, He, gás oxigênio, O2 e gás ozônio, O3. Veja essa representação de algumas substâncias simples utilizando o modelo atômico de Dalton. Então, aqui eu tenho hidrogênio, 2 hidrogênios, que formam o gás hidrogênio, 2 oxigênio, que formam o gás oxigênio, e 2 nitrogênio, que formam o gás nitrogênio. Esse conjunto é somente uma representação, pois na natureza não encontramos elementos químicos, mas substâncias. Portanto, a substância oxigênio, O2, é formada por dois átomos de oxigênio que estão ligados entre si, formando uma molécula. Nós vimos na última aula que para o átomo ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada. E nós vimos também que o oxigênio ele possui apenas 6. Então, o oxigênio sozinho, ele não é estável. Por isso, ele precisa sempre juntar com outro oxigênio ou outro átomo, para poder se tornar estável. Nesse caso, o O2, eles compartilham 2 elétrons, para que cada um tenha 8 elétrons na última camada. Então, a substância oxigênio é o conjunto de moléculas de oxigênio que encontramos, por exemplo, na atmosfera. Então, O2, 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 nunca só o oxigênio sozinho, ele sempre tem que estar ligado a outra substância, a outro átomo. Substância simples alopátrica. Alopatria é a propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico. Então, presta atenção aqui. Eu tenho a grafita, que é um mineral que faz o grafite, e o diamante. São duas substâncias compostas unicamente por átomos de carbono. Então, aqui eu tenho um átomo de carbono e aqui também. Porém, seus átomos se encontram organizados de formas diferentes e suas propriedades são muito distintas. Então, é o mesmo elemento químico, porém eles estão organizados de formas diferentes. Por que isso acontece? Porque sofre pressão da pressão atmosférica, enfim, mas eles estão organizados de formas diferentes. Enquanto a grafite é um sólido bastante frágil, usado em lápis de escrever, o diamante é uma das substâncias mais duras encontradas na natureza e é usado como joias. Outro exemplo, nós temos aqui é o gás oxigênio e o gás ozônio. Observem que no esquema eles apresentam o mesmo tipo de elemento químico, mas seus átomos estão organizados diferente. Então aqui eu tenho o O2, como ele está organizado, mas o O3, que também é composto por 3 oxigênios, está representado de uma forma diferente. Então, aqui nós temos representação de alopátricas do oxigênio utilizando o modelo de Dalton do átomo. Assim, dizemos que o gás oxigênio e o gás ozônio são duas formas alopátricas do elemento oxigênio. Substâncias compostas são aquelas que apresentam átomos de 2 ou mais elementos químicos na sua composição. Então, aqui nós temos a água, a fórmula H2O, cloreto de sódio, NaCl, amônia, NH3, sacarose, C12H22O11, álcool elítico, C2H6O. A figura a seguir apresenta algumas substâncias compostas representadas pelo modelo atômico de Dalton.
Então, nós temos o HCl, NH3, H2O e CO2. E só observando, pessoal, que a forma em que eles estão organizados aqui não é para ficar mais bonito, não. Isso daqui tem um motivo por ele estar o hidrogênio aqui, o oxigênio aqui, o hidrogênio aqui, não o hidrogênio aqui, assim por diante. Não é para ficar mais bonitinho que esse aqui ficou no meio, não, tá bom? Mas isso nós não vamos estudar por enquanto. Atomicidade. Um conceito que aparece quando falamos de substâncias é o de atomicidade. Atomicidade se refere a uma proporção fixa de átomos que se formam um composto químico. Ela sempre terá valores inteiros. E o índice indicado subscrito, nós vamos ver aí na imagem, na fórmula se refere à atomicidade daquele elemento. Então, vamos analisar essa imagem. Nós temos essa molécula que é composta por ferro. Aqui nós temos o símbolo químico do ferro e aqui nós temos o símbolo químico do oxigênio. Aqui embaixo nós temos a atomicidade. Então, isso significa que nós temos nessa molécula 2 átomos de ferro e 3 de oxigênio. Portanto, podemos dizer que as substâncias simples e compostas que estudamos nas tabelas possuem as seguintes atomicidades. Quando tem um átomo, se chama monoatômica, 2 diatômica, 3 triatômica, 4 tetratômica e 7 heptatômica. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Aqui nós finalizamos todo o conteúdo do capítulo 2. O próximo capítulo é bem pequenininho, 1 ou 2 aulinhas a gente já termina ele, tá bom? Coragem aí, pessoal!